Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou estudar o livro O Banquete do Platão. Essa é uma obra que o Lacan menciona várias vezes no seminário dele e muito importante para a gente entender a transferência. Vamos lá? Então, galera, esse livro começa com o faleiro encontrando com Apolodoro e pedindo para ele contar sobre o banquete, sobre essa história. E o Apolodoro vai falar assim, isso foi há muito tempo atrás, fulano do ciclano de não sei quem que me contou, mas o Sócrates me falou que é verdade. E aí ele começa a, de fato, contar para Faleiro o que aconteceu nesse banquete. Então, Agaton era um ator, um poeta na época, e ele recebia as pessoas na casa dele, né, esses pensadores. E nesse dia eles decidiram se reunir e falaram assim, vamos beber pouco hoje, e decidiram falar sobre Eros. Queriam louvar ao deus Eros. Quando eles falaram isso, Sócrates prontamente já concordou. Ele falou assim, olha só, ele falou, de minha parte não vejo como pudesse declinar, quando a única coisa de que entendo é a arte do amor. Depois que eles concordaram em falar sobre Eros, em louvar Eros, o Fedro começa a falar. E eles combinam, cada um vai falar a sua ideia, e daí a gente louva esse deus dessa maneira. E o Fedro começa. Ele vai dizer que Eros é um grande deus e que ele se manifesta de várias maneiras. E que viver bem não é viver das riquezas, e sim do amor. E ele coloca uma importância grande no amado. Ele diz que a pessoa que ama honra o seu amado e que o amado está acima até dos pais. Então, aquele que ama sente vergonha do amado, ele quer mostrar o seu melhor. E nessa ideia, ele ressalta que se deve fazer sacrifícios pelo amado. E ele diz ainda que os deuses reconhecem essas atitudes e respeitam elas. Chega então a vez de Pausanias. Gente, eu tô me sentindo meio estranha falando esses nomes. Eu não sei pronunciar da maneira correta, mas acompanhe o raciocínio sobre Eros, que isso é o mais importante, tá? Então, Pausanias vai dizer que existem dois tipos de Eros. Um mais perverso, relacionado ao prazer do corpo, e outro que é mais nobre, relacionado ao amor. Então dá para dizer que um é movido pela paixão e o outro é movido pelo amor. Ele ainda diz que ser enganado pela falsa riqueza, quando se fica com alguém pela riqueza e se é enganado por isso, seria vergonhoso. Enquanto que ser enganado por acreditar que aquele era um homem bom seria mais nobre, não seria vergonhoso, porque você acreditou na intenção. E isso tudo teria a ver com uma questão moral, assim. Então, o principal ali é esses dois tipos de Eros. Um relacionado mais à paixão, ao prazer do corpo, e outro mais relacionado ao amor, que seria mais nobre para ele. Em seguida, Eristímaco começa a falar. Ele é um médico, tá? E ele vai concordar, ele vai dizer, sim, eu acredito que são dois tipos de Eros, mas eu penso que ele não está apenas nas relações humanas, ele também está em tudo que se desenvolve na Terra. E ele ainda, como médico, ele vai pontuar, dizendo que o amor experienciado por um corpo são é diferente do amor experienciado por um corpo enfermo. Ele ainda vai falar que um bom prático, que um bom médico tem a habilidade de construir amor onde não tem e remover outro tipo de amor que deveria estar ausente, instaurando amor e amizade recíproco entre os adversários do próprio corpo. Então aí tem uma ideia de amor dos contrários, né? Como se fosse um equilíbrio. Inclusive, ele até traz um exemplo de música. Ele vai dizer sobre a harmonia, sobre unir grave e agudo e formar uma coisa bonita, sabe? Então, que se pode se ouvir realmente essa ideia de opostos entrando em equilíbrio, algo assim. E, inclusive, ele vai dizer que é preciso que os humanos e os deuses fiquem atentos, porque o Eros
bom, o Eros, não sei, o Eros da paixão, o Eros do corpo e o Eros do amor, que é considerado mais nobre, eles sempre estarão presentes. E que é preciso estar atento a isso, tanto deuses quanto humanos. Ele vai dizer que é isso que vai possibilitar a lei, a moral e a boa convivência entre humanos e as divindades, por exemplo. Que quando o Eros é consumado de modo moderado, há harmonia entre os humanos e os deuses. Que isso é possível. Então, gente, o que vocês estão achando dessas histórias, desses pensamentos sobre Eros, hein? Me conta aqui nos comentários depois, hein? Ou agora! Mas agora chegou a vez de Aristófanes. Aristófanes acredita que os humanos não conseguiram perceber o poder de Eros, porque se eles percebessem, iam construir templos e altares. Ele diz que é o Deus que mais ama os seres humanos, que é ele que vai trazer a cura e a felicidade. Nisso ele começa a introduzir o mito de andrógeno. Então senta aí que lá vem história. Mas vamos ver se eu vou conseguir fazer jus aqui, hein, galera? Vamos lá. Então ele vai falar que antigamente existiam 3 tipos de seres humanos. Não apenas homens e mulheres, mas um outro com porção igual de cada um em si mesmo. Então o andrógeno ele partilhava do feminino e do masculino. Cada indivíduo compartilhava de 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças, 4 orelhas e por aí vai, inclusive as genitálias. Ele andava em qualquer direção, tinha sentimentos elevados, uma força muito grande. E esses elementos assustaram os deuses, porque eles estavam com a intenção de conspirar contra os deuses. E por isso Zeus percebeu e reuniu os outros deuses para uma reunião para decidir o que eles iam fazer. E aí Zeus falou, e agora, né? A gente não vai mais receber sacrifícios, né? A gente não vai receber porque eles são muito poderosos. E também não tô afim de lidar com uma rebelião. Então, eu vou dividir eles em 2. E daí mandou um raio lá. E dividiu os humanos em 2. Mandou o Apolo ir lá e arrumar, assim, o corpo, né? Deixar um pouco aceitável. E, inclusive, o Apolo deixou a ferida que marcava essa separação de modo que os humanos pudessem vê-la. E essa ferida é o que a gente chama de umbigo. Então, o nosso rosto virado ao nosso umbigo para lembrar dessa ferida e não se revoltar mais contra os deuses, ou seja, uma forma de controle ali dos deuses perante os humanos. Com isso, cada metade passou a sentir falta da sua outra metade. E isso fez com que eles criassem um desejo de se reintegrar novamente, de virarem um novamente. Olha aí, gente, presta atenção, isso é importante. Eles então começaram a morrer, porque eles não queriam fazer nenhuma atividade solitária. Eles não queriam fazer as coisas sozinhos, eles queriam a outra metade. E quando uma metade morria, eles iam atrás de outra. Isso me lembra aquele livro A Parte que Falta, que a partezinha lá vai cantando, se o pudim, não sei o que, busca a parte que falta em mim. Eles ficavam buscando essa outra parte. Então o Zeus ficou com uma peninha, assim, ele ficou com dó dos humanos e falou, bom galera, então vou fazer alguma coisa por vocês aqui. Colocou as genitálias, que antes eram viradas para a parte externa, de modo interno. Então era externo e ficou interno. E para que se tivesse uma reprodução, seria necessário a união, ou seja, essa falsa ideia de união, de se tornar um novamente. Veja só. Ai, gente, você tá vendo, né? Então, essa falsa ideia de união entre os corpos como uma unidade para se reproduzirem. Aí ele vai dizer que entre homens e mulheres tinha essa possibilidade de reprodução. Se fosse apenas entre homens, seria prazer, eles sentiriam apenas prazer. Então, nessa antiguidade, o amor sexual era para todos. Eles ficavam em busca da sua outra metade para que eles alcançassem a cura, a felicidade. Então, cada um dos humanos estaria procurando a sua outra metade, mas com os vestígios de ter sido cortado em 2. Seria uma eterna busca pelo
eterna, não sei se eu posso dizer, mas seria uma busca pelo semelhante. Veja só, semelhante. Porque quando eles eram unidos, eles eram semelhantes. Quando eles conseguiam se encontrar, tinha muita amizade, intimidade, e eles não queriam passar nenhum tempo separado, eles queriam ficar juntos o tempo todo. E aí ele diz, os indivíduos que ficam juntos por uma eternidade, eles nem sabem mais o que desejam um do outro. A alma de cada um estava ansia por algo do qual eles não sabem. E aí deu a brecha para que outro Deus aparecesse. Esse Deus é o Hefaístos. Hefaísto, ele foi jogado do Olimpo pela sua mãe Hera. Então fala no livro que ele tinha defeitos, alguma coisa assim. E ele foi jogado do Olimpo. Meio triste, né? Mas enfim, ele chega e diz assim: o que vocês querem, humanos? Vocês querem se fundir novamente? Eu posso fazer isso para vocês. Só que vocês vão ter que morrer juntos. Quando uma parte morrer, a outra também morrerá. Mas vocês terão essa união e vocês saberão quem será quem é a parte que falta ali, a sua outra metade. E aí os humanos ficaram pensando e tal, e disseram assim, acho melhor não estamos querendo zangar os deuses novamente, não queremos zangar Zeus novamente. E aí eles conseguiram entrar em consenso com os deuses para que eles permanecessem separados, mas que eles soubessem quem é a outra metade. E aí que entra o Eros. O Eros seria o deus que estaria nessa busca pela outra metade, que saberia identificar a outra metade. Então, segundo Aristófanes, Eros deve ser louvado por causa disso. Ele deve ser venerado por ajudar os humanos a encontrar a felicidade. Nessa história tem muitos indícios do que a gente vai estudar na psicanálise sobre o amor, né? Sobre acreditar num semblante, num ideal, dessa união no outro, sobre querer se tornar sobre não querer ver a própria castração, que sempre vai estar ali como um vestígio, né? Então me fez refletir sobre essas coisas, que aparece também quando o Lacan vai falar sobre a relação sexual, né? A famosa frase, a relação sexual não existe. Eu acho que aqui é uma frase às vezes enigmática, e com esse exemplo fica mais fácil de entender, né? A ideia por trás disso. Além de que essa história de dois se tornarem um, ela aparece muito em casamentos, né? Pelo menos os que eu fui, assim, esse discurso ainda é bem atual na nossa sociedade, né? De que quando se casa, de que quando se une, de que quando se encontra sua outra metade, vocês devem virar um só. E é bom a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? E então chega a vez do anfitrião da casa falar sua opinião sobre Eros e louvar Eros da maneira que ele acha mais justa, digamos assim. E aí ele vai dizer que é importante louvar Eros pelo que ele é, e depois por seus benefícios. Ele vai dizer que Eros é o deus mais feliz, o mais admirável e o mais jovem. Uma juventude perpétua, e ele foge da velhice. Tão jovem ele é que ele justifica isso dizendo que se Eros existisse antes, não haveria violência nem castração entre os deuses antigamente, que foi pela existência de Eros que os ânimos se acalmaram ali, nos reinos divinos. Se ele existisse antes, haveria apenas amizade e paz. Ele fala que somente um poeta pode dizer sobre a beleza de Eros, sobre a delicadeza de Eros, que Eros acha morada no caráter dos humanos. Então, se ele encontra uma pessoa boa, ele faz morada, ele fica ali. Se ele encontra uma pessoa rude, ele se afasta. Eros não seria autor de injustiça, e ele teria muita moderação. Nem mesmo Ares, o deus da guerra, o domina, e sim é dominado por ele. Veja o poder, né? Então Agaton só vai falar coisas boas sobre Eros e vai colocar ele lá num pedestal, assim, dizendo, magnífico, sabe? E então chega a vez de quem? De Sócrates, finalmente.
E ele chega, né, para variar, para confundir a cabeça de todo mundo que tá ali. Mas ele começa dizendo assim: bom, se eu soubesse que vocês iam falar dessa maneira, que cada um ia falar a sua opinião, eu teria recusado o convite, porque eu queria falar sobre a verdade, sobre objeto de louvor. E eu vejo que aqui vocês estão fazendo discursos muito belos e eu não sou capaz de fazer um discurso belo como o de vocês. Então eu gostaria de falar de modo que as palavras simplesmente fluíssem da minha boca e que elas saíssem casualmente. Ele então começa a fazer algumas perguntas. Seria Eros o amor de algum objeto ou de nenhum? Ele deseja aquilo que é objeto de seu amor? Ele o possui? Então Eros deseja o que falta a ele. E poderia alguém ser alto e desejar ser alto? Poderia alguém forte desejar ser forte? Já que eles já são. O Eros se dirige ao que ele tem necessidade? Se Eros deseja o que ele não possui, então ele carece de coisas boas e de beleza, não é mesmo? Ele não é nem belo e nem bom. Então o Sócrates vai lembrar, quando ele está fazendo esses questionamentos e tal, de uma conversa que ele teve com uma mulher e que fez ele pensar sobre várias coisas, e eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês. O nome dessa mulher é Diotima. A ideia de Diotima é mais ou menos assim. Ela vai perguntar para o Sócrates: você não observa que há algo entre a sabedoria e a ignorância? Para ela, os amantes estariam nesse lugar intermediário, que buscam um saber, dando à luz a algo novo. Ela disse para o Sócrates que ele confundia o amado com o amor, e que o amor, na verdade, estava no amante, naquele que ama. E ela ainda vai fazendo algumas pontuações, ela vai dizendo assim: nós humanos, nós só gostamos do que é bom. Então a gente só quer o bem. E o mal fica nos outros. E ainda com essa ideia de que o amor nos pertença para sempre, que essa coisa boa nos pertença para sempre, né? Excluindo a coisa ruim dali. Então ela vai concluindo no sentido de que o amor tem muito a ver com dar à luz a algo belo, e que esse belo seria uma coisa única. Então, para ela, não existiria assim, é belo e bom e nobre, né? O belo poderia não ser nobre. Ela faz algumas conjunções assim para dizer que existe também um outro lado ali, não é só belo. E ela pontua que o amor ele não tem a ver com a imagem, mas com a verdade. Bom, e depois de todas essas reflexões e pensamentos e louvores a Eros, eis que chega Alcebíades, bêbado, no rolê. Ele entra na casa e senta entre Agaton e Sócrates, né? Porque diz que tinha um rolinho ali entre Agaton e Sócrates. E aí o Alcebíades chega e diz: olha, Agaton, fique esperto com Sócrates, porque ele tem esse jeito dele, ele conquista, mas depois ele não te dá nada em troca. Então ele fala muito sobre como ele se sentiu enganado pela impressão de amante de Sócrates, né? E ele acaba falando sobre essa paixão dele por Sócrates, né? Então tem bastante coisa que ele fala assim e que fica muito evidente uma relação de amor e ódio que ele tem com Sócrates. Ele acaba deixando isso transparecer. E aí o Sócrates vai dizer: bom, isso é ciúme, você tá com ciúmes. E aí meio que chega mais gente na festa, os que estavam lá, que não queriam beber muito, foram embora. E aí o Sócrates, Agaton e Alcebíades ficam na festa e ficam conversando até acabar. Eu achei muito interessante essa chegada do Alcebíades, porque eles estavam em todo o jantar, ali, em todo o encontro, falando sobre Eros, e o Alcebíades chega demonstrando Eros, né, quase que com Eros no corpo, assim, falando sobre a paixão dele por Sócrates. E parecia que ele não queria falar exatamente isso, mas transpareceu muito no discurso dele. O que mais me chamou atenção foi essa ideia de amor e ódio, que é também, né, uma ideia que a gente vai trabalhar na psicanálise.
Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Me falam o que vocês pensaram. Eu tô muito afim de saber. E foi um desafio falar tudo isso aqui, mas espero que vocês tenham entendido e conseguido refletir, ter alguns insights sobre a psicanálise também, né? Não sei se você já estuda ou é iniciante, mas esse é um texto muito importante para a gente entender a lógica da transferência, tá? Principalmente em relação ao Lacan, que vai mencionar isso no seminário da transferência. Então é isso, beijos, espero vocês no meu próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!